O iceberg das curiosidades de ordem paranormal. Eu sei. Eu tô um pouco, bastante, muito, na verdade, atrasado para fazer vídeo de iceberg. Mas antes tarde do que nunca. Para você que por algum motivo não sabe o que é um vídeo de iceberg, basicamente é uma lista de curiosidades aqui no caso sobre ordem paranormal, com a pequena diferença que eu começo dos itens mais conhecidos e vou até os mais desconhecidos. Nesse caso, das curiosidades mais conhecidas até as mais desconhecidas. Os icebergs também são separados por camadas, sendo as primeiras camadas as mais superficiais, mais visíveis, de mais fácil acesso. Qualquer um consegue enxergar. Nessas primeiras camadas ficam os itens mais famosos, populares da lista, que é bem difícil não conhecer. Já nas últimas camadas, a gente tem as áreas mais submersas do iceberg, então mais profundas no oceano, representando itens misteriosos, obscuros, entradas da lista que pouquíssima gente chegou a ver ou conhecer de alguma forma. Resumindo, quanto mais fundo e maior o número da camada, mais ocultos e secretos são os itens da lista. Tudo certo? Vamos lá então para o iceberg de curiosidades de ordem paranormal. Você sabia que o Arthur era para ser uma participação especial? Que foi? Ué, eu avisei que aqui eram só os mais conhecidos, né? Não vem falar que eu não avisei. Mas, de fato, o Arthur era para aparecer só no episódio 3 de O Segredo na Floresta e talvez no quarto. Acontece que abriu uma vaga aí na equipe E depois do terceiro episódio, né? E acontece que o Arthur acabou por lutar contra uma aranha gigante, né? Que é civis normalmente não fazem, e se saiu muito bem até. Digamos que a equipe E meio que viu ali o potencial no meninão e decidiu incluir ele na equipe. Claro, o Arthur também quis, né? Depois que o Chris foi de berço. Mal sabiam eles que essa decisão de última hora de incluir esse carinha com 8 de vida na equipe resultaria nisso aqui. E nisso aqui. Chegou a hora de você se tornar um agente da ordem e derrotar os seus próprios monstros. Livro oficial de regras. E nisso aí também. Isso é ordem paranormal, meus amigos. Tá bom, mas e o Dante, que era pra ser um padre? Essa também é das mais conhecidas aí do fandom inteiro. Na verdade virou até meme, de tanto que as pessoas ficavam falando isso. Ficou extremamente conhecido e as pessoas continuavam falando sobre, então virou meme, inclusive. Mas estamos aqui pra isso, é pra falar coisa conhecida. E de fato, a ideia inicial do Dante era ser um padre. Não sei como, porquê, da onde tiraram isso, como ia funcionar isso. Só sei que era pra ser, mas foi uma ideia descartada pelo Hakim e pelo Selbit. Acontece que o Hakim gostou tanto do design Dante padre, que ele resolveu manter. Então não é coincidência o Dante realmente parecer muito um padre, porque era pra ele ser. Acontece que o Hakim largou a ideia, mas decidiu deixar o design assim, porque ficou muito da hora. Inclusive foi o Dante que matou o Impape, né? Que era o Padre Ronaldo, né? Então olha só, padre matando o padre, velho. Realmente a ironia do destino é uma divina. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Cinerária, um dos momentos mais lendários de todo Ordem Paranormal. Mas vem cá, você sabe o que é uma cinerária? Uma cinerária, a coisa cinerária, você sabe o que é isso? Provavelmente sim, até porque a gente tá na primeira camada, mas caso você por algum motivo não saiba, é uma flor. É essa flor aí que você tá vendo. Na verdade, todos os rituais do Kaiser têm nomes de flor. No caso, acácia, dandelion e cinerária. O Kaiser dava o nome dos rituais dele como flores, porque a mãe dele sempre presenteava ele com flores quando ele fazia algo legal. Um dia ele perguntou pra ela por que ela fazia isso, e ela simplesmente respondeu que um dia ele ia sentir falta de ser presenteado com flores. Desculpa o gatilho. Inclusive esse momento do Cinerária foi tão lendário que o nome do ritual no livro de regras oficialmente é Cinerária por causa dessa cena, simplesmente. Mas o Kaiser não era o único que dava nomes bonitinhos para os rituais em referências a coisas. O Arthur, por exemplo, nomeia até hoje, né, os rituais dele em homenagem a álbuns ou músicas, mais especificamente músicas em que o Kiko Loureiro toca, porque é o guitarrista favorito do Guache. Por exemplo, o clássico Rebirth e o Dystopia também, que ele usa contra o Impape. Além disso, o Joey também fazia a mesma coisa, só que no caso do Joey é um pouco mais engraçado, pelo menos pra mim, porque ele dava o nome dos rituais dele em homenagem aos amigos dele que morreram
os amigos ginastas dele, que morreram no primeiro encontro dele com o paranormal, que ele foi salvo pelo Thiago e pela Liz. Tem até uma HQ não canônica do Orenjiro sobre isso. Os 3 amigos do Joey eram o Mateo, o Rodolfo e o Taka. Se eu não me engano, o Taka não chegou a ter ritual com o nome dele, mas o Mateo e o Rodolfo tiveram. E era simplesmente hilário pra mim. O Joey ia lá usar um ritual e metia um Rodolfo. Intancável essa porra, velho. Aproveitando para falar um pouco mais sobre o Joey, como eu disse, ele tinha esses 3 amigos, Mateo, Rodolfo e Taka, e que eram de 3 nacionalidades diferentes. O Rodolfo sendo brasileiro, o Mateo sendo italiano e o Taka sendo japonês. Para simbolizar isso, esse laço que ele tinha com esses amigos, o Joey usava uma pulseira, que tinha uma bandeira do Brasil, do Japão e da Itália. Coincidentemente, acabou acontecendo que a vida do Joey meio que passou bastante por esses 3 países durante o RPG, já que ele nasceu no Japão, teve sua primeira missão no Brasil e a sua última na Itália. Inclusive, você com certeza conhece as últimas palavras do Joey, né? Domo ou arimasu. Mas você já reparou que na famosa cutscene de Domo ou arimasu, essa frase pisca rapidinho em italiano e em português? Provavelmente, se você prestou um pouquinho mais de atenção na hora, você notou. Mas eu mesmo demorei bastante para perceber isso por algum motivo. Simplesmente o pior Joey Stan do universo. E para finalizar com chave de ouro essa primeira camada, ainda falando sobre o Joey, alerta de gatilho agora, tá? Conteúdo sensível aí, você que é muito frágil e tal, conteúdo pesado agora, hein? Joey... isso já aconteceu. O nome do Joey já foi esse. Mas graças ao bom Deus, isso foi removido, porque no japonês escrito, em português, o Y não existe, não tem Y em japonês, então eles tiraram e ficou só Joey Joke mesmo, que inclusive é uma referência a JoJo's Bizarre Adventure. Na verdade, o nome do Joey sempre foi uma referência a Jojo, só que tinha esse Y antes atrapalhando tudo, por algum motivo, eu não sei o que tá, não sei, não me pergunte, sei que era assim. Mas justiça foi feita e essa coisa nunca mais voltou a aparecer na nossa tela. Graças a Deus. Vamos então para a segunda camada. Zero 4, 13, 02, 11. Esses números são familiares para você? Bom, deveriam ser. Isso porque esses números são extremamente presentes durante toda a Ordem Paranormal. Especificamente, esses 4 números juntos aparecem diversas vezes durante o RPG. E eu não tô falando tipo assim, uma ou duas vezes. Não. Tipo, o tempo todo, direto. Olha só, a lista das aparições é grande. Então provavelmente eu não vou conseguir lembrar todas, mas aqui vai alguns exemplos que eu consegui pensar. A Beatriz, a Liz, o Thiago e o Daniel receberam as mensagens das suas primeiras missões às 4h13 da manhã. A senha da entrada do refrigerador falso da base da ordem é 0413. O espreitador se manifestava às 2h11 da manhã. 11/2/2009 é a data do incêndio do orfanato. O seu Eusébio, no episódio 0 de Calamidade, escutava os números 0413 no rádio. 11/11, eles encontraram o corpo de Rafael Montes lá em Carpazinha. 13/11, o Virgulino morreu. 11/3 foi o sumista da equipe Kelvin. 11/2 foi o começo da utilização de espirais no projeto Santo Berço. 11/4, a equipe E chega em Carpazinha. 0413-0211 é a senha do cofre que o Arnaldo deixou os documentos em relação às relíquias lá na Mansão Leone. O VD, ou seja, o nível de desafio do anfitrião no livro de regras, é 0413. Os 4 números que davam acesso ao terminal do anfitrião lá no episódio 7 de Desconjuração eram 0413-0211. Enfim, acho que deu pra entender que esses números estão em todo fodendo lugar nesse RPG. Veríssimo, o que são esses números? Por que esses números? Amigão, não sei. Esse é um dos mistérios aí que até hoje existem em Ordem Paranormal. Honestamente, eu não acho que vai ser nada demais. Eu acho que é só uma coisa que tá aí por algum motivo. O aniversário do Selbit é 11/2, né? 11 de fevereiro. Talvez, sei lá, 4/13 é a hora que ele nasceu. Não sei. E aí é por isso que esses números estão em todo lugar. Se você tiver uma teoria legal sobre isso, deixa aí nos comentários que eu tô muito curioso. Esse assunto desses números é muito fascinante pra mim. Você sabe o que a Eva Van Gloss e o Johnny Tabasco têm em comum? Ambos eram do orfanato Santa Menefreda.
Pois é, só que por serem bem mais velhos, eles obviamente eram de uma época mais antiga do orfanato. Por isso eles acabaram não tendo nada a ver com toda a merda que aconteceu lá. Quer dizer, a Eva teve um pouquinho, já vou chegar lá. Mas por eles não terem se envolvido diretamente com todos os escândalos que o orfanato acabou se metendo e todas as consequências desses escândalos, a gente costuma não lembrar muito que eles eram de lá, até porque é citado, tipo, uma vez só pra cada um deles. No caso da Eva foi citado uma vez no finalzinho de Desconjuração, e do Johnny foi citado só no final do episódio 7, né, que é, inclusive, por causa do Johnny que a Eren e o Fernando encontram o orfanato em primeiro lugar, né, porque ele passa a localização do orfanato pra eles. Era só isso mesmo, na real, a curiosidade. É que muita gente não lembra, né, que eles eram do orfanato, porque... Enfim, não foi... tá bom, pode ir pra próxima curiosidade já, Veríssimo. Os Dragões Metálicos. Uma banda de rock que viaja o Brasil inteiro fazendo shows e aproveita para caçar e matar criaturas paranormais no caminho. Eles faziam isso há mais de 20 anos e eram uma das equipes mais fortes e experientes da Ordem inteira, até eles serem brutalmente assassinados no episódio 7 de Calamidade, curiosamente por um fã, o Gal, que acompanha a banda desde 2006, pelo menos, que é quando a gente vê ele usando uma camisa dos Dragões Metálicos na foto que é tirada no orfanato, nesse mesmo ano. Isso provavelmente é meio óbvio, mas os Dragões Metálicos são uma grande referência à Metallica, que é uma banda que o Celt ama muito. Inclusive, o próprio tema dos Dragões Metálicos que tá tocando agora é uma releitura de Master of Puppets, de acordo com o próprio Júlio Victor, se utilizando de alguns dos clichês que o Metallica adora colocar nas músicas. Mas as referências não param por aí. Os nomes de alguns dos integrantes dos Dragões Metálicos são muito parecidos com os nomes dos integrantes do próprio Metallica, como Roberto Lutrijo, inspirado em Robert Trujillo, e Kurt Hammett, inspirado em Kirk Hammett. Não só isso, mas vários dos golpes, várias das técnicas que os Dragões Metálicos utilizam são referências a músicas do Metallica. Aqui vai alguns exemplos. Kurt Hammett tem duas habilidades, chamadas Procurar e Destruir e Justiça para Todos, que são referências às músicas Seek and Destroy e Justice for All. Todos os outros têm isso. Não vou falar de todos porque são várias habilidades, mas deu pra entender já, eu acho. E as referências da Metallica vão tão longe que é até citado por um dos membros da banda que eles já tiveram outro baixista que morreu há muito tempo atrás, exatamente como Metallica já teve um baixista que morreu e outro entrou no lugar dele na banda. Agora, outras coisas que não necessariamente tem a ver com Metallica, mas que também são legais sobre os dragões, são, por exemplo, o colar que o Leandro utilizava, que foi o primeiro presente que ele recebeu de um fã, ou a bandoleira do rifle do Kurt, que é a mesma bandoleira que ele usa na guitarra. Olha que foda esses caras, mano. Esses caras são muito zica, velho. Uma das minhas maiores tristezas até hoje foi a morte desses brother, mano. Os Dragões eram facilmente uma das equipes mais legais de todo o Ordem. Tomara que eles estejam fazendo altos shows de rock foda onde quer que eles estejam. Bora um pouquinho mais fundo, porque chegou a hora da terceira camada. Quem é Hakim? Bom, para o cego é a luz, para o sedento é a fonte de água, para o faminto é o pão, para mim é tudo. A gente gosta bastante do Hakim, e com bastante motivo. Mas você sabe quando que toda essa idolatria a Hakim começou? Na verdade, começou como uma piada que o Guaxinim fez lá no Revelando o Segredo na Floresta e que foi se escalando e resultou em onde a gente tá hoje. Mas essa coisa toda do Hakim surgiu principalmente por o quão bom ele é como player de modo geral. Desde a interpretação até a gameplay do jogo mesmo, criando fichas combadoras absurdas e travando as batalhas de Ordem Paranormal como ninguém trava. O Hakim é de longe o melhor player, objetivamente falando, do RPG no quesito gameplay mesmo. E quem tá falando isso não sou eu. E o Hakim, porque o Hakim é o player mais experiente de RPG que eu tenho, assim, na mesa. Ele é muito bom em jogar RPG, em quebrar o sistema, em entender as regras do sistema. O cara é tão bom, mas tão bom, que nunca nenhum personagem marcado pelo Hakim, nenhum personagem que carrega a marca do Hakim entrou no estado de morrendo. Eu repito, nenhum.
nunca entrou em morrendo. O Thiago, lá na primeira temporada, você pode pensar que entrou, mas na verdade ele só desmaiou contra a degolificada na primeira temporada, porque a condição de morrendo não existia na época no RPG. E quando o Thiago morreu, ele só morreu de uma vez. O Dante é mais impressionante ainda, porque o Dante literalmente nunca zerou a vida. Nunca a vida do Dante chegou a zero. O cara nunca passou uma rodada sequer morrendo. E se eu não me engano, ele nunca chegou nem perto. Tipo, a vida dele sempre tá ou na metade ou cheia. Quanto ao Remus, ele simplesmente evaporou. O Arnaldo virou anfitrião. E antes que você fale do Vanderlei, que entrou em Morrendo de Segredo na Ilha, o Vanderlei não é um marcado confirmado do Hakim ainda. Pode ser que ele seja daqui a pouco e essa curiosidade inteira caia por água abaixo em uma semana. Mas de qualquer jeito, ainda é impressionante que o Dante, pelo menos, nunca entrou em Morrendo, nunca chegou nem perto, considerando que ele é um dos personagens que mais tem tempo de tela em Ordem Paranormal. O cara é simplesmente muito bom, mano. Falando agora ainda um pouco mais sobre o Dante, você sabia que era pra ele ser um combatente em Calamidade? Pois é, a ideia do Hakim era fazer o Dante ser um combatente para Calamidade, com uma lança muito zica, que nem vocês estão vendo aí. Era pra ser mais ou menos assim o design do Dante. Isso acabou sendo alterado porque o Selbit pediu. Acontece que Calamidade foi a temporada de playtest do livro de regras, então o Selbit precisava de pelo menos um ocultista no grupo principal para testar o quão balanceado o ocultista tava e também para mostrar pra gente uma gameplay de ocultista. Então ele pediu pro Hakim manter o Dante como ocultista mesmo, porque já tinha combatente no grupo e não tinha ocultista. Essa informação foi revelada pelo Hakim recentemente lá no Ordencast, inclusive um beijão pros meus manos do Ordencast. Você conhece o IMDb? Caso você não conheça, o IMDb é um dos maiores sites do mundo de avaliação de filmes e séries e, enfim, coisas no geral de entretenimento. É um site que os espectadores vão lá e dão notas para uma série, um filme, e aí o site vai lá e faz um compilado das notas e joga ali uma média para série baseada nas notas que ela recebeu. Beleza, Veríssimo, mas o que que tem? E daí? E daí que Ordem Paranormal tem uma entrada no IMDb. Lá tem literalmente todos os episódios de Ordem Paranormal, incluindo os revelandos e até os transcendendo. Estão todos lá. Tem toda uma galera que fica lá no IMDb adicionando os episódios novos quando saem, inclusive colocando em inglês as legendas dos episódios. Eu não sei se eles têm alguma coisa a ver com a equipe T, que coloca legendas em inglês nos episódios no YouTube, mas de qualquer jeito é uma dedicação foda que eu vejo pouca gente falando sobre. De acordo com o site, os episódios mais bem avaliados de Ordem Paranormal, ou seja, entre aspas, os melhores, são o último de O Segredo na Ilha, o último de Calamidade, o último de Desconjuração e o último de O Segredo na Floresta. Não necessariamente nessa ordem, todos têm exatamente 9.9 de nota, né? E sim, o limite é 10, então é tipo uma nota quase perfeita. Então, enfim, o pessoal gosta dos episódios finais, mano. Realmente, o pessoal é muito fã dos últimos episódios aí das temporadas. Finalmente, vamos entrar agora na quarta e última camada. O sanatório de Carpazinha era um lugar estranho. Sendo a primeira dungeon de O Segredo na Floresta, lá os agentes encontraram muitas coisas interessantes, mas também muitas coisas que até hoje nunca foram explicadas. O exemplo mais conhecido de todos é o da Lurdete e da Aninha, uma mãe e sua filha que saíram para andar nas montanhas, encontraram uma caverna e de algum jeito se conectaram ao símbolo do Santo Berço, sendo que na época o Santo Berço estava longe de ser criado ali em Carpazinha com aquele símbolo específico, mas de alguma forma, quase 100 anos antes, Lurdete e Aninha já tinham encontrado e se conectado com o símbolo daquele mesmo Santo Berço. Bom, isso todo mundo sabe. Agora, a partir daqui as coisas começam a ficar interessantes. Além da cela da Lurdete e da Aninha, na primeira cela, a equipe encontrou um zumbi de sangue e lidou facilmente com ele. E junto com esse zumbi, na parede daquela cela tinha um pentagrama desenhado, juntamente com a frase
deuses da morte comem maçã. Se você é otaku, você imediatamente percebeu que isso é uma referência a Death Note, em que o Light, testando Death Note, manda um prisioneiro fazer isso e depois se matar. Mas de qualquer jeito, mesmo sendo só uma referência, ainda é curioso que o nome Deus da Morte surge aqui. Enfim. A cela número 3 também tinha uma coisa bem estranha. O paciente dessa cela era identificado apenas com 2 interrogações. É como se ele não tivesse nome. E quando eles entram na cela, o Joe escuta uma música estranha na cabeça dele. Dezenas e dezenas de episódios depois, mais especificamente no 16º episódio de Desconjuração, a gente descobre que essa música é Spiraling Melodian, a mesma que o Arthur toca na Mansão Endiabrada, a mesma que deixou Heitor Mari completamente obcecado. Não só isso, mas nessa mesma cela a gente vê uma silhueta preta, queimada na parede, com cinzas, como se alguém tivesse evaporado ali, carbonizado mesmo. Quem era esse? Por que ele não tinha nome? Por que o Joey ouviu Spiraling Melodian nessa cela? O que é essa música, afinal? Como vocês podem ver, várias perguntas foram feitas nesse sanatório, e basicamente nenhuma delas foi respondida até hoje, 2 anos depois. Quase 3. Talvez algumas dessas nunca sejam respondidas. Só o futuro dirá. Parando pra pensar, a gente realmente tinha que voltar pra Carpazinha, né? Muita coisa ficou pra trás lá. Por exemplo, a Fenda. Veríssimo, o que é a Fenda? Bom, essa é uma boa pergunta. A única vez que essa tal de Fenda é mencionada é num documento do diário do Eric Jur, onde ele fala que se o parasita já é tão forte apenas com a proximidade à Fenda, o que mais poderíamos conseguir? O curioso é que ao entrar na caverna de Santo Berço e se deparar com o parasita, a equipe E não chega a encontrar nenhuma fenda, nem nada que se pareça com uma fenda. E como a gente sabe, algo ainda vive, algo sinistro ainda vive nas proximidades das florestas de Carpazinha. A tal fenda também não parece ter ligação direta com a Relíquia de Morte, visto que nada sobre ela aparece nas páginas do livro sobre a Relíquia de Morte. Portanto, ela deve ter mais ligação com a lore do RPG Ordem Paranormal em si, do que algo do sistema, envolvendo a própria existência da relíquia. Mas, curiosamente, no entanto, a palavra Fenda é citada uma vez no livro de regras, na seguinte frase: é importante notar que um local com a membrana enfraquecida significa apenas um caminho mais curto entre as 2 dimensões, não uma abertura na realidade. Uma fenda, um local sem a presença da membrana, resultaria no fim do mundo devorado pelo outro lado. Pois é no mínimo sinistro. Você se lembra dos eventos que aconteceram na Ordo Calamitas entre os episódios 5 e 6 de Calamidade? Desde a invasão da Relíquia de Morte, até o Anfitro, até os Jogos do Anfitrião e o Kian aparecendo. Se eu te perguntasse quando, em que ano da linha do tempo de Ordem Paranormal esses eventos se passaram, quando eles aconteceram, você se lembra? Bom, se você respondeu 67 depois de Cristo, parabéns, você tá certo. E se você respondeu 2021, parabéns, você também tá certo. Como assim, Veríssimo? Como o exato mesmo acontecimento pode existir em 2 lugares diferentes do tempo? Com um pouco de caos, meus amigos, tudo é possível. Então, caso você não saiba, deixa eu te explicar exatamente o que aconteceu na Ordo Calamitas em 67 depois de Cristo e em 2021. Assim, eu acho que eu tô certo, né? Seria muito engraçado se eu tivesse completamente errado, falando nada com nada. Mas, ó, até onde eu entendi, né? Se eu estiver falando alguma merda, que vocês me corrigem, por favor. Infelizmente eu não sou o Selbit, né? Eu não sei, mas eu tenho... Enfim, veja bem, a Semper Clausa, a porta de entrada da Ordo Calamitas, era conhecida por ser uma porta que nunca, em hipótese alguma, abria. E ninguém, nem mesmo a Máscara do Desespero, a magistrada, sabia o que tinha ou o que aconteceu do outro lado da Semper Clausa. Nem mesmo o Kian sabia. Por que isso? Bom, ao entrar nas ruínas da Ordo Calamitas, os nossos jogadores voltam no tempo, aparentemente, entrando nos corpos dos antigos marcados da Ordo Calamitas, vendo as coisas da visão dos marcados da Ordo Calamitas e controlando eles. O que as pessoas costumam achar é que ali eles descobriram da visão dos marcados o que aconteceu na Ordo Calamitas. Mas na verdade não, eles não descobriram o que aconteceu, eles criaram o que aconteceu. Antes daquele momento, no ano de 2021,
nada havia acontecido na Ordo Calamitas. E é por isso que a Máscara do Desespero, a magistrada, não sabia o que tinha acontecido, porque nada tinha acontecido. Quando o Kian aparece no finalzinho dos jogos do anfitrião para pegar as relíquias, o Anfitruo faz um acordo com a Celestine, que se torna a magistrada. O acordo era: a Celestine recebia a máscara e o anfitrião recebia o controle de onde e quando tudo aquilo havia acontecido. Ou seja, basicamente uma porção inteira, um acontecimento todo da realidade foi movido de lugar na linha do tempo. Ele saiu de 67 depois de Cristo e foi para 2021. Ou seja, em 67 depois de Cristo havia literalmente uma lacuna no tempo, um lugar específico onde nada tinha acontecido, uma lacuna que foi preenchida apenas no ano de 2021, quando os marcados entraram na Ordo Calamitas e criaram os acontecimentos desse dia. Mas sabe o que é mais doido ainda? Você se lembra o porquê tudo isso aconteceu em primeiro lugar? Por que a Ordo Calamitas foi extinta? Por que isso ficou dessa forma? Bom, foi principalmente por causa da invasão da Relíquia de Morte, né? Que forçou os players a ir pra sala da Relíquia de Energia e um deles acabou virando anfitrião e deu toda aquela merda. E se eu te contar que a Relíquia de Morte só invadiu a Ordo Calamitas porque o anfitrião apareceu e porque todo esse acontecimento foi movido na linha temporal? Isso porque, de acordo com o próprio Selbit, o Elemento Morte não gosta muito quando a linha temporal é quebrada, e esse negócio de viagem no tempo, assim, não é muito o que a morte gosta de incentivar. Então, quando os marcados voltam no tempo e assumem o controle dos marcados de antigamente, mudando, portanto, o que aconteceu naquele lugar, a morte fica puta e invade a Ordo Calamitas para matar todo mundo. Acontece que, por causa da invasão da morte, eles vão até a sala da Relíquia de Energia, o anfitrião aparece, portanto, mais pra frente, o acordo com a magistrada acontece e só aí os acontecimentos são movidos na linha temporal para 2021. Ou seja, os acontecimentos da Ordo Calamitas em 67 d.C. só foram movidos para 2021 porque a morte invadiu a Ordo Calamitas. E a morte só invadiu a Ordo Calamitas porque os acontecimentos de 67 d.C. foram para 2021. Resumindo, é um paradoxo. Para deixar em um formato que fique mais fácil, talvez, de entender, é como se eu conhecesse minha esposa e tivesse um filho. E aí, anos depois, esse filho voltasse no tempo e fizesse com que eu conhecesse minha esposa. Nesse cenário, eu só tive um filho porque eu conheci minha esposa em primeiro lugar. Mas ao mesmo tempo, eu só conheci minha esposa porque, em primeiro lugar, eu tive um filho. Afinal, o que depende do quê? O que veio antes? O que aconteceu antes? Em Calamidade, aconteceu basicamente a mesma coisa em uma super mega escala, porque a invasão da base da Ordo Calamitas depende do acordo da magistrada e do anfitrião para acontecer. Assim como o acordo da magistrada e do anfitrião depende da invasão da base da Ordo Calamitas para acontecer. Como você pode ver, não tem lógica nenhuma e pensar nisso é uma completa perca de tempo. Existem infinitos vídeos explicando sobre paradoxos na internet, no YouTube, que com certeza fazem um trabalho melhor do que eu. Mas eu acho que pelo menos deu para entender que não dá para entender. Afinal, é exatamente isso que é um paradoxo. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, porque fazer esses vídeos mais grandes e mais bem produzidinhos dá um trabalho significativo. Eu devo estar há quase um mês fazendo isso daqui, então eu peço por gentileza que você considere se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, principalmente para quem você conhece, para quem gosta de Ordem Paranormal. Manda, fala assim, olha lá, vê aí se você tá com os conhecimentos de Ordem em dia, se você sabe tudo que tem pra saber aí, as curiosidades. Manda pro seu streamer favorito reagir, manda pro pessoal falar sobre. Por favor, me ajuda demais esse tipo de coisa. Só me dá uma moralzinha aí, mano. Qualquer uma que seja, já tá ótimo. Muito obrigado pela atenção. Eu sou o Sr. Veríssimo e até a próxima. Tchau!